Quem está aqui com os seus ouvidos totalmente abertos para ouvir a voz do Senhor? Oh, glória! Glória a Deus. A palavra de Deus é a nossa bússola. Aleluia. A nossa vida aqui na terra é direcionada por aqui, está tudo aqui dentro. A palavra de Deus é a nossa régua de limites. E a Bíblia tem ensinamentos para que o homem e a mulher seja feliz. Porque o prazer de Deus é ver a igreja feliz. Aleluia. Se vocês observarem em Gênesis 2, nós vemos que Deus fez tudo para o homem. Deus construiu tudo, preparou tudo. Ele criou o cenário completo para que o homem fosse feliz e ser feliz. Porque Deus sabia o que é bom para o homem e o que é bom para a mulher. Eita Deus. No livro de Gênesis fala quando Deus criou a terra e todas as coisas que Ele fez, e de tudo que estava pronto, a Bíblia diz que Ele fez um jardim chamado Éden. E sobre isso eu quero comentar com vocês o que Deus tem esperado, tem colocado no meu coração, para que vocês entendam a proposta de Deus ainda para os nossos dias, ainda nos dias que nós estamos vivendo. Porque a Bíblia ela é tão maravilhosa que ela tem o poder de renovar a cada dia. Vocês podem observar, cada ano que passa existem mudanças na terra. Cada ano que passa existe mudança de leis. Algumas tradições vão mudando, muitas coisas vão se transformando. Nós vemos no cenário de hoje, aquilo que antigamente era vergonhoso, hoje se tornou moda. Aquilo que era impuro, hoje está se tornando uma coisa natural. Mas a Bíblia continua do mesmo jeito. Você sabe por que a Bíblia continua do mesmo jeito? Porque não existe outro caminho para o homem ser feliz. Está tudo aqui dentro. A palavra de Deus diz no livro de Gênesis 2, logo após quando Deus constrói tudo, faz tudo, a Bíblia diz que Ele prepara um jardim, e no jardim Ele coloca Adão, o homem, criação de Deus, a coroa de Deus. E eu quero ler com vocês Gênesis 2, a partir do versículo 8, para nós entendermos alguma coisa aqui. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos lá para o versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Feche os seus olhos. Meu Deus, eu quero te louvar e te agradecer por estarmos mais uma vez aqui na tua casa, e queremos ouvir a sua voz, meu Pai. Queremos aprender com a tua palavra aquilo que o Senhor tem para o seu povo, aquilo que o Senhor tem para a nossa igreja, para esta família, para que nós possamos andarmos nos seus caminhos, na sua vontade. Porque nós sabemos, Pai, se nós andarmos na tua vontade, bênçãos e bênçãos estão sobre nós, porque estamos andando, Senhor, de acordo com a sua vontade. Eita. Toma cativo a cada mente, a cada ouvido, Pai, que eles possam ouvir, entender e praticar. Assim eu te peço, meu Deus,
em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas, Senhor. Nós vemos essa passagem. Eu não vou falar sobre pecado, mas eu vou falar sobre o que está dentro disso aqui, que serve para os nossos dias de hoje. Quando Deus preparou esse jardim, Deus colocou Adão nesse local, a família de Adão nesse local, e nós entendemos que o que Deus preparou para eles era o suficiente para ser feliz. Tudo que eles precisavam estava ali. Tudo que eles precisavam para a alegria, para a felicidade, para o crescimento, desenvolvimento, estava ali. Então o que Deus faz para o homem é o suficiente para ser feliz. E eu digo para vocês, igreja, tudo que nós temos, aonde nós estamos inseridos, nós estamos inseridos no nosso casamento, estamos inseridos no nosso emprego, os meninos são inseridos na sua faculdade, e todo local que você está inserido, se você parar para pensar, Deus te colocou ali. Então ali simboliza um jardim preparado por Deus, formado por Deus. E nós vemos que quando Deus faz isso, além de formar tudo que era necessário, Deus, Ele faz uma comunicação para o homem, para Adão. Olha, você vai dominar os animais, está sob o seu controle, tudo está no seu controle. Você tem o direito de usufruir e comer de todas as árvores que estão aqui. Mas eu quero também, Adão, que você cultive, produza. Você precisa produzir para desenvolver. Desenvolva o que você pode fazer aqui. E eu aprendo uma coisa com isso. Nós que servimos a Deus, nós não podemos ser igual ou semelhante a outra pessoa. Nós temos que fazer a diferença. Oh, glória! Temos que ser diferentes. Temos que ser proativos. Aonde você estiver inserido, aonde você estiver colocado, que Deus permitiu te colocar, você tem que ser o melhor. Se você é um mecânico, em tudo você vai procurar ser o melhor. Ah, mas eu sou aquilo que eu fui treinado. Mas Deus tem mais para você. Sempre Deus vai ter mais para você. Alguma coisa você vai se destacar em relação às outras pessoas. Não só como profissional, mas como pessoa. Se é uma coisa que nós não podemos abrir mão, é Cristo Jesus na nossa vida, fazendo a diferença aonde estamos inseridos, aonde estamos colocados. Então Deus fala para Adão: você precisa desenvolver, Adão. Você não pode esperar tudo de tudo que eu coloquei. Você tem a capacidade de desenvolver muito mais, de ser mais criativo. Então eu quero dizer para vocês, igreja, se Deus falou isso para Adão, e essa palavra vale para nós nos dias de hoje. Então Ele está dizendo assim: você tem capacidade para ser melhor do que você é hoje. Você pode ser melhor amanhã do que você é hoje. Tem o poder de ser assim. Outra coisa que Ele fala interessante, que além de usufruir, além de produzir, Ele falou para Adão: eu quero que você guarde este jardim. Olha que coisa interessante, guardar o jardim. E isso serve para nós. O que significa guardar o jardim nos nossos dias? Irmãos, uma coisa eu tenho aprendido, e louvo a Deus por isso, porque eu aprendi a segurar a minha língua. O que eu quero dizer? Antigamente eu não tinha controle sobre a minha língua, e muitas das vezes eu amaldiçoava tudo que já estava na minha língua. Na hora do nervoso você fala coisa que não pode falar, e nós mesmos atraímos as coisas ruins para o nosso ambiente. O cristão, a primeira coisa que o cristão precisa aprender a guardar o seu jardim, a guardar o ambiente que você está inserido, é você mesmo abençoar o local que você está. Tudo que está no poder da tua mão, mesmo que você não é dono daquele local, mas foi Deus que te colocou ali, espiritualmente Deus confiou você a autoridade espiritual, você tem autoridade onde você está. Abençoa.
não critique, não amaldiçoa, não participe de conversas errôneas, não concorde com palavras erradas, com mentira, com engano, não concorde, não participe, ouça e fique quieto, em espírito o Senhor tem misericórdia. Por aquele local que você está, é seu jardim, Deus mandou você guardar o seu jardim, é você que é responsável. Eu costumo dizer assim, tenho aprendido isso: quando você for numa igreja e você vê as coisas negativas, você deve saber a pessoa certa que você pode conversar as coisas negativas. Você não pode sair falando para todo mundo as coisas negativas da igreja que você foi ou participou. Muito pelo contrário, você tem que olhar. Se você é uma crítica de algo que está errado, converse com alguém que está do teu nível, que entenda do que você está falando. Aí você pode falar. Mas saindo falando para os quatro ventos da terra, isso está errado, não pode. Nós temos que olhar, não concordei, não tem com quem eu falar porque não tem o mesmo nível, só ore para que aquela situação seja mudada. Só ore. Porque sabe por que eu falo isso? Irmãos, cada igreja que ainda está com as portas abertas, não é por causa só do pastor, não é porque tem uma família que lá que toca bem, que canta bem. Você sabe por que eu falo que não é? Porque a mão de Deus abençoa naquela casa, porque Ele quer abençoar. É por causa de Deus. Então nós não podemos criticar algo que Deus está mantendo as portas abertas. Nós temos que orar e interceder. Isso aí, glória a Deus. É isso que nós temos que fazer. Porque esse jardim, essa igreja que a gente vai e vê alguma coisa, também faz parte do nosso jardim, porque são nossos irmãos. E o que o diabo mais quer é que haja conversas negativas. O que ele mais procura é coisas, rumores de coisas negativas. Mas se nós soubermos cuidar disso, bloquear isso e orar e abençoar, a tendência é ser a bênção de Deus. Por isso nós temos que aprender a cuidar do nosso jardim. O nosso casamento também é um jardim. Então o que nós devemos fazer com o nosso casamento? Cuidar do nosso casamento, cuidar dos nossos filhos, como a Bíblia diz. Nós tivemos a nossa célula de homens e de casais esses dias, foi uma bênção. As mulheres puderam falar coisas dos maridos, os maridos também falaram, foi tudo dentro da Bíblia. Nós entendemos que nós dependemos um do outro. Então, quando Deus está falando com Adão, essas duas ordenanças, essas duas ordens, essas três ordens no caso, Ele estava dizendo assim: ó, se você fizer certinho, você vai ser o homem mais feliz da terra. Mas infelizmente nós sabemos que Adão não conseguiu cumprir com o que foi combinado. Sabemos da história. Ele comeu do fruto proibido. E hoje, será que alguma vez nós comemos do fruto proibido? Todo fruto proibido é tudo aquilo que a Bíblia nos ensina a não fazer, e por desobediência nós acabamos fazendo. É o fruto proibido. Adão teve um prejuízo muito grande. Foi decretado sobre ele que do suor do seu rosto ele comeria. E nós sabemos, quem é pai hoje sabe o quanto é difícil você manter uma família, o quanto é difícil você manter as suas contas em dia. E nós entendemos o quanto, o peso que foi colocado sobre nossos ombros. E assim também com Eva, nós sabemos que também foi decretado sobre ela o castigo pela desobediência. E eu quero dizer para vocês uma coisa: tirando tudo isso, se nós não andarmos errado, mas andar no caminho de Deus, nós vamos ser abençoados. Essa promessa está sobre nós ainda. Quer ver uma coisa interessante? Nós vamos ver a história de José. José, nós sabemos a história dele, é uma história maravilhosa, da promessa que Deus tinha. Mas eu quero chegar no trecho quando
Está em Gênesis 39, vamos ver aqui. Deixa eu achar aqui para nós irmãos. Glória a Deus. Jesus. Oh, glória. Aleluia. Grande é o nome do Senhor. Quando José é vendido como escravo, nós sabemos que ele é levado para o Egito, e lá ele é inserido num cenário completamente diferente da casa dele. Quando ele chega naquele lugar, o cenário é completamente diferente, assim, é uma coisa totalmente que ele nunca tinha vivido. Os deuses eram diferentes, as tradições eram diferentes, os costumes eram diferentes, as regras eram diferentes. Ele foi inserido num local totalmente oposto do que ele foi ensinado. Mas o lindo dessa história que eu vejo, que José carregava dentro dele uma essência, que o ambiente não mudou ele. Não mudou ele. E o que eu percebo nessa passagem de José, que ele leva da casa dele ensinamento do pai dele sobre respeito, sobre obediência, sobre negócios e não negar o Deus que ele servia. E o que acontece é que ele chega naquele local, a Bíblia diz que ele vai desenvolvendo a ponto de chamar a atenção de Potifar. E esse homem traz ele para dentro de casa. Eu não vou ler, mas vou estar narrando, vocês vão entender. E o lindo disso que eu vejo, um jovem num lugar totalmente diferente, mas dentro da mente dele permanecia o que ele aprendeu em casa. O ambiente não mudou ele, a situação que estava ali não mudou ele, mas mesmo assim ele estava prosperando. Sabe o que eu aprendo com isso? Que eu não preciso seguir os padrões do mundo para eu avançar em algo que Deus tem para a minha vida. Oh, glória! Eu não preciso mudar o meu estilo para dar um passo de prosperidade, para mostrar para o mundo lá fora que eu estou envolvido com eles, por isso eu vou crescer. Não, eu não preciso. A igreja não precisa disso. A igreja precisa permanecer naquilo que Deus já decretou para nossas vidas. Oh, glória! Aonde você for, você tem que ser diferente. E José foi assim. E nessa história, a Bíblia diz que tudo que estava na casa desse homem, ele confiou à mão de José. Eita. A Bíblia diz que ele negociava tudo que estava ali nos negócios desse homem enriqueceu através do trabalho de José. E havia ali algo interessante, que era o fruto proibido. A Bíblia diz em Gênesis 39, 7, diz assim, olha só, para vocês entenderem sobre o fruto proibido. Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos sobre José e disse, deita comigo. Ele porém recusou e disse à mulher, a mulher do seu senhor, teme por mordomo o meu senhor, e não sabes do que há em casa, pois tudo o que ele tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma das coisas me vetou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade perante e contra o meu Deus? Vocês percebem uma coisa? Deus sempre vai querer nos abençoar em todas as áreas de nossas vidas. Aleluia. Só que sempre vai haver um fruto proibido no cenário. A Bíblia diz aqui que o Senhor de José, o seu líder, Potifar, deu tudo para ele, nada vetou, nada proibiu, somente uma coisa: não toque na minha esposa, não toque na minha mulher. A Bíblia diz que esta mulher
colocou os olhos sobre José e ela desejou esse rapaz muito, mas muito mesmo. E eu imagino que esta mulher não era uma mulher qualquer, devia ser uma mulher formosa, com certeza uma mulher bonita. José estava no seu auge, da maior energia. Mas aí eu volto a dizer para vocês, igreja, o que é uma pessoa posicionada, uma pessoa decidida? Ele estava inserido num local totalmente diferente, e ele sabia que o nome do Senhor tinha que ser glorificado na vida dele. E ele fazendo o papel dele, o que o diabo mais preparou para derrubar ele? Aquilo que o homem menos tem força, que é resistir uma mulher. E para resistir uma mulher, esse homem precisa estar muito na presença de Deus, precisa muito ter temor de Deus. E ele resistiu. A Bíblia diz que ele resistiu. Nós sabemos da história do que aconteceu depois. Ele foi preso injustamente, mas lá também Deus tratou com ele. O que nós aprendemos com isso? Nós, como cristãos, e somos e servimos a Deus, nós precisamos discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, aquilo que nós podemos pôr a mão e aquilo que nós não podemos pôr a mão, aquilo que foi liberado para ser nosso, está no nosso controle, e aquilo que não foi liberado para estar no nosso controle. Aí eu entro no casamento novamente. Qual é o fruto proibido dentro do casamento? O fruto proibido dentro do casamento é o homem não ter uma segunda mulher. O fruto proibido no casamento é a mulher não ter um segundo homem. Porque se isso acontecer, consequências grandes vão acontecer. E se nós queremos ter abençoados, quando isso acontecer, nós temos que fazer igual José. Foge. Foge, é a única maneira. Foge, se afasta. Conforme vem a proposta, se afasta. Não tente dividir a força que o homem não vai aguentar. Foge. E nós sabemos que muitos líderes estão caindo porque ele não está fugindo, está pondo tudo a perder. Infelizmente está acontecendo muito disso. E hoje, na nossa família, existem outros frutos que nós devemos observar, é aquilo que podemos e aquilo que não podemos. Antigamente nós falávamos muito sobre televisão. Quanto que a igreja bateu em cima de televisão? Pegava pesado mesmo sobre a televisão, os conteúdos. E se por vezes eles andavam errado, isso nos anos 80, nos anos 70, 80, 90, pegava pesado com a igreja. E hoje? Hoje nós temos o celular, nós temos a internet, temos o Google aí. Agora eu pergunto para a igreja, é bênção para nós? Sim. É bênção? É árvores que Deus preparou para nós usufruirmos isso tudo. Lá dentro do celular tem muitas coisas que nos abençoam, que é bênção para nós. Mas também tem fruto proibido? Tem muitos frutos proibidos. E esses frutos que nós temos que tomar cuidado. Porque hoje come um pouquinho, amanhã come mais um pouquinho, daqui a pouco já era. Já era. Isso eu estou falando para os adultos e as crianças. Quem que cuida das crianças? O celular é bênção para a criança? Também é bênção. Mas a criança que vai dominar? Não, é os pais. É os pais que vai controlar o que as crianças devem ou não devem assistir, ouvir e aprender. Porque tem fruto proibido ali para as crianças. E eu digo uma coisa: a igreja, de uma certa forma, está aqui meio sonolenta em relação à educação dos filhos. Fico preocupado, eu fico observando. Esses dias eu vi um jornalista conversando e falando que ele ficou assustado porque a menina dele estava estranha. Depois ele foi conversar com ela e ela contou: papai, está acontecendo isso, no joguinho que eu estou assim, ele está falando isso e isso. E ele falou: vamos ver o que vai acontecer. Proibiu ela de ficar com o celular, mas ele ficou atento no jogo. E ele se fez como se fosse a menina. Ele falou: cara, o que estava do outro lado estava incentivando a minha filha a tirar a vida dos pais. Irmãos, isso é sério. É só um joguinho, mas tem um fruto proibido que os pais têm que saber o que está acontecendo ali. Os pais têm que buscar informação.
porque nós vamos passar, mas nossos filhos vão continuar. A próxima geração são nossos filhos, são nossos netos. E a igreja como é que vai ficar? E se nós não segurarmos a onda hoje, se nós não cultivar a mente dos nossos filhos, porque é o nosso jardim, eles estão inseridos no nosso casamento, estão inseridos na nossa igreja, se nós não cultivar a eles o que é o do bom e do melhor, o mundo está cultivando. E aí, a culpa é de quem? Mas a Bíblia está dizendo para Adão que ele tem que cuidar do jardim. Nossos filhos é o nosso jardim, faz parte do nosso jardim. Somos nós que temos que cuidar. Somos nós os filhos da igreja, que temos que ter palavra, temos que ter ensinamento, um tempo com eles ensinando, orando, intercedendo. Meu Deus, irmãos, mais do que nunca, intercedendo pelos nossos filhos. Vocês sabem por que o Sul passou por isso? Vocês sabem o tipo de religião que eles têm lá no Sul? Vocês sabem o que eles andaram fazendo muitos e muitos anos, de muitos anos vem acontecendo? Do tipo de religião que eles trouxeram de outros países. E olha o que eles estão pagando, e muita gente inocente está ali. Mas se a igreja tivesse se levantado como tem que se levantar, se a igreja tivesse se posicionado como precisa se posicionar, eu garanto para vocês que o cenário seria outro. Porque a igreja foi colocada justamente na terra, porque a Bíblia diz assim, a Bíblia, o próprio Jesus disse que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja, não vai. Então já nos deu uma autoridade, nós temos a autoridade sobre isso. Dentro da nossa casa, espiritualmente, quem tem que ter autoridade é o pai e a mãe, principalmente o pai. É o pai que tem que se posicionar, porque é o nosso jardim. Nós estamos trabalhando ultimamente, temos conversado aqui entre a liderança da igreja, uma preocupação de trazer uma palavra rema eficaz para o crescimento da igreja. Tomar muito cuidado com o que é pregado. E isso é o correto. Sabe por que isso tudo está acontecendo? Porque Deus ainda está levantando uma geração para esses últimos dias na terra. Sabe? Não é só se alegrar, pular, rodopiar. Isso é bom, eu não sou contra. Já fiz muito isso, mas o que sustenta o cidadão é a palavra de Deus. Oh, o que sustenta o homem e a mulher é o exercício da palavra de Deus. Na hora H é a palavra de Deus, não é rodopiar, pular, bater palma diante de uma situação. Não, é a autoridade da palavra de Deus. Então, no ambiente que você é inserido, aleluia, que você foi colocado, nos dias que nós estamos vivendo, que é o jardim que Deus colocou cada um de nós, é nós que temos que trabalhar, produzir, criar, movimentar e cuidar. Somos nós. Nós vemos quando José passa os 2 anos na cadeia, dá a impressão que Deus abandonou ele, mas Deus sabe como trabalhar. Deus sabia da capacidade de José. Se sabia que mesmo na prisão ele mantinha sendo José. Ele era o mesmo José porque não dependia o ambiente, dependia o que estava dentro dele, porque o ambiente era ele que fazia. Era ele que transformava o ambiente, porque o que estava dentro dele, a essência era muito maior do que o ambiente. A Bíblia diz que em pouco tempo se tornou o governante do cárcere ali. Ele comandava tudo. Ele, José abençoado, né? E aí nós sabemos da história que depois dos sonhos chegou a governador do Egito. Oh, glória a Deus! Por que a igreja não avança mais? Porque não conhece o Deus que José conhece. Que muitas das vezes nós fraquejamos, falhamos. E tem uma passagem na Bíblia também, que eu amo muito, que fala de uma decisão de uma mulher. Quem conhece a história de Ruth aí? Alguns conhecem, alguns não conhecem. Eu vou lançar um desafio para as mulheres. Livro de Ruth. Leia a história de Ruth. Mas eu quero que você leia e medite detalhes por detalhes sobre essa mulher. A palavra de Deus diz que havia uma mulher chamada Noemi, e ela e seu marido e seus 2 filhos foram, devido à fome, eles saíram do local que eles estavam, que Deus tinha colocado como nome de pão, Belém, terra do pão. Mas só que nessa terra do pão faltou pão.
mas o marido dela decidiu: vou embora para outro lugar, vou para outra região. A Bíblia diz que eles foram para outra região, terra de Moabe. E o que acontece, essa família, o marido morre, os 2 filhos morrem, ficou só Noemi e as 2 noras. Uma chamava Orfa e outra chamava Ruth. Quando tudo acabou, que não tinha mais o que fazer, Noemi consegue receber uma informação que Deus estava abençoando Belém, e lá estava produzindo, era a época das colheitas, e Noemi resolve voltar. E essas 2 meninas, que eram de outras religiões, de outros povos, outras famílias, outras tradições, não tinha nada a ver com a tradição, o Deus que Noemi servia. Noemi fala assim: meninas, volte para a casa dos seus pais, volte para a sua parentela, porque daqui eu estou indo embora para a casa dos meus irmãos, estou voltando para Belém. Não tenho mais nada para oferecer para vocês, nem filhos eu tenho mais, nem que eu quisesse gerar filhos, já estou velha, então eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. A Bíblia diz que elas choravam. Significa o quê? Elas amavam Noemi, elas gostavam da companhia de Noemi. Noemi provavelmente devia ter feito alguma coisa para chamar a atenção dessas meninas, e Noemi insistiu com elas: meninas, voltam para a casa dos seus pais, vocês são jovens, vocês podem se casar de novo. A Bíblia diz que Orfa beijou Noemi chorando, despediu de Noemi e voltou para a casa dos seus familiares. Porém Ruth não. Ruth não voltou. Pastor Edivar, você está com a Bíblia aí? Quem está com a Bíblia aí? Eu quero interagir com vocês. Livro de Ruth. Livro de Ruth. Glória a Deus. Alguém achou? Aleluia. Eu quero interagir com vocês, eu quero que alguém leia. Ó, livro de Ruth. Ruth, capítulo Ruth 1, versículo 11. Quem quer ler? Mas Noemi respondeu: voltem, minhas filhas. Por que querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderia ter filhos para casar com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois, ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse esta noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim, e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Eu li até o 13. Isso. Pode ler o 14 em diante. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. Onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será meu Deus. Amém. Vocês observam uma coisa? É isso que Deus espera de cada pessoa que toma uma decisão de servir a Deus. Aleluia. Ruth não quis voltar para sua terra. Ela quis acompanhar Noemi. Existia alguma coisa em Noemi que foi plantado no coração de Ruth, que por maior que fosse a circunstância, ela não queria abandoná-la. Ela queria continuar com Noemi. Mas essa fala dessa menina é o que encanta. Se você ler o texto no final, vocês vão ver que ela ficou conhecida no povo, no meio do povo, através dessa fala. E se você estudar essa passagem, vocês vão observar que dali em diante
quando ela chega em Belém, ela começa a ser orientada por regras. Tudo ela começou a conhecer aquele povo, e tudo que ela obedecia, tudo que ela colocava em prática, através de Noemi, através de sua sogra, através de Boaz também, vocês vão ver aonde chegou essa menina, e qual é a geração dessa menina, até onde foi. Sabe por quê? Porque se posicionou numa mudança de vida. Ela abriu mão das tradições, ela abriu mão da sua religião, da sua família, e decidiu seguir Noemi, porque havia algo poderoso na vida dela. Sabe o que eu aprendo com isso? Que as pessoas que andam comigo, eu tenho a obrigação de ensinar e de se posicionar do Deus de Noemi está na minha vida também. E quem andar comigo tem que sentir o mesmo desejo, igual ela sentiu de andar com sua sogra. Aleluia. E porque se ela sentiu esse desejo, porque Noemi contava os feitos dos Deus de Israel sobre o seu povo, contava tudo o que acontecia, a autoridade do poder de Deus, o nome de Deus, os feitos, as coisas maravilhosas que Deus fazia sobre aquele povo. E hoje o que eu tenho que fazer hoje? Aonde eu estiver inserido, aonde eu estiver colocado, aonde eu fui ensinado, o meu ambiente onde eu estiver, o jardim que Deus me colocou, no meu emprego, na minha família, aonde eu estiver, na minha nova amizade, aonde eu estiver, eu tenho obrigação de transmitir esse prazer para essa pessoa. Aleluia. Essa pessoa vai sentir desejo de estar comigo. Vocês estão entendendo, igreja? Esse desejo que essa menina sentiu, porque foi ministrado algo poderoso para a vida dela. Então, se alguém anda comigo, essas pessoas que andam comigo, tem que ouvir da minha boca coisas boas, tem que ouvir da minha boca, do meu comportamento, de um servo de Deus, de um homem de Deus. E vocês, igreja, vocês mulheres, vocês têm que cheirar Jesus, têm que ter o cheiro de Jesus, nas suas palavras, no seu comportamento, nos seus conselhos. Nunca haja como o mundo age, nunca, jamais. Nós temos que agir o que a Bíblia diz: ame, aleluia, incondicionalmente ame. Você sempre vai ter algo de Deus para confortar o coração dessas pessoas. E quando nós fazemos isso, nós entendemos isso, essa coisa maravilhosa desse comportamento, automaticamente vai acontecer como aconteceu em Atos. Eita. E o Senhor ia acrescentando. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você sabe por quê? Por onde você passa, as pessoas querem ficar com você. Eita Deus. As pessoas querem ouvir você. Por onde você passa, eles vão perguntar: você é cristão? Sou cristão, graças a Deus. Que igreja você vai? Vou em tal lugar assim. As coisas vão começar a acontecer. Esse jardim que Deus preparou para nós, que estamos aqui na terra, qualquer ambiente, qualquer lugar, é o jardim que Deus nos colocou, como Deus colocou Adão. Nós temos que cultivar, guardar e fazer a nossa parte. Aquilo que é para nós usufruir, vamos usufruir. Aquilo que não pertence, que é fora da palavra, não toque, não faça. Faça aquilo que a Bíblia diz. É isso que Deus espera da igreja, é isso que nós temos que fazer. Porque se vocês fizerem isso, começando dentro da tua casa, quando eu falar assim: mãe, tem culto hoje? Tem. Eu não vejo a hora de ir para o culto. Por quê? Oh, glória. Já começou dentro de casa. O culto já começou dentro de casa. Foi cantado aqui uns louvores maravilhosos aqui, ó. Cante na sua casa os mesmos louvores. Quem não viu os mesmos louvores, cante junto, aprende a cantar. Quem está em volta, aqueles que não têm costume, vão começar a perceber: existe uma essência diferente, algo diferente está acontecendo. E automaticamente os seus vão começar a vir para a casa do Senhor. Os seus vão ser ganhos pelo Senhor Jesus, através da sua vida. Aleluia. Quem crê nessa palavra? Glória. Salve de palmas ao Senhor.